Boa tarde, mais um Separando o Tempo para Deus. E hoje o nosso tema é: só precisa crer e confiar em Deus. Nós vamos ler em Josué, capítulo 2 e alguns versículos, e o capítulo 6 e alguns versículos. Diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome dela era Raabe, e dormiram ali. Porque pelo que enviou o rei Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde era. E aconteceu que, havendo-se fechado a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, elas o tinham feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Raabe ali acolheu aqueles homens e os escondeu dos soldados do rei e não os entregou, porque ela poderia ter entregado. Mas ali no coração de Raabe já havia um temor ao Deus de Israel. Por isso ela quis o proteger, aqueles espias do povo de Israel. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíreis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seor e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo que, pois, que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis as nossas vidas. Aquela mulher ali já estava crendo no Deus de Israel. Uma mulher pagã, a qual adorava muitos outros deuses e viveu ali toda a sua vida em Jericó, onde era um lugar de adoração a vários deuses pagãos, a qual havia uma idolatria total naquele lugar. E ela tinha crescido ali, tinha vivido totalmente ali, mas quando ela ouviu falar do poder do Deus de Israel, de tudo que ele tinha feito, aquela mulher creu no Senhor e viu e reconheceu que o poder dele era grande e que tudo podia fazer, e que o poder dele era maior e melhor do que o poder dos deuses que ela tinha servido até aquele dia. Por isso ela confiou nesse Deus, e por isso ela acolheu e fez beneficência àqueles homens e ajudou a eles a não ser entregue ao rei de Jericó. E ali ela pediu ajuda, porque ela sabia que o Deus deles
era maior, mais forte, mais poderoso. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A fé cresceu ali no coração daquela mulher. A fé se manifestou na vida dela. E ela creu num Deus que ela não conhecia, mas que ela viu falar dos seus feitos. E ali ela creu. É somente crer. É somente confiar. É isso que o Deus de Israel, o Deus criador do céu e da terra, que formou todas as coisas e que operou no passado e que opera hoje e opera no futuro e opera sempre, porque é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele só quer que você creia. Ele só quer que você confie nele, e o resto ele tudo fará na tua vida, porque ele é fiel. Só precisa crer. Aleluia. Lamanai de anda. Você só precisa crer nesse Deus. Você só precisa confiar. Ela não precisou ver as obras daquele Deus. Ela não precisou estar lá para ver o mar se abrir. Ela não precisou ver as pragas que foram lançadas sobre o Egito. Ela não precisou ver nada do que ela ouviu falar, mas só em ouvir falar ela creu naquele Deus Todo-Poderoso, o Deus do céu, o Deus fiel, o Deus de Israel, o Deus Criador, que enviou seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz por amor a nós, que morreu, mas ressuscitou e está vivo à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele só quer que você creia no que você não vê, mas creia no que você ouviu falar dele. Creia que ele é fiel, creia que ele é bom e misericordioso e justo, para fazer mais e melhor. Se você crer, se você crer, tudo ele fará na sua vida, porque o mais importante ele já fez por amor a nós. Enviou o seu filho, que derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário, e ele nos concedeu a porta aberta, o caminho para voltarmos para ele e para chegarmos a esse Deus Todo-Poderoso. Então creia, mesmo sem ver, creia neste Deus que opera no impossível, opera naquilo que você crê, opera aonde a gente não pode ver, aonde a gente não pode tocar, mas se nós pudermos sentir e confiar nesse Deus, ele opera o impossível nas nossas vidas, assim como ele operou no passado. Abriu o mar vermelho, enviou pragas ao rei do Egito, enviou socorro durante todo o caminho do deserto, enviou maná do céu e fez jorrar a água da rocha. E muitos outros milagres ele operou. Ele opera hoje ainda da mesma forma. Ele opera no impossível. Ele chega aonde não tem mais solução, aonde não há mais saída. É onde ele chega e opera. E ele traz à existência o que não existe. E ele traz à vida até o que está morto. E ele faz aquilo que o homem não pode fazer, porque ele é o Deus do impossível. E ele opera se você crê. Se você crê, ele opera no impossível da sua vida. Só precisa crer e confiar neste Deus, mesmo sem ver. Mas como crer em algo que não vemos? Como crer em algo que não conhecemos, que não tocamos? Aquela mulher, ela creu, ela viveu um tempo em que ela cresceu ali onde ela via deuses, estátuas, que ela cria porque ela via aquelas estátuas, mas ela não viu tão grande poder como aquele Deus que ela não via e ninguém podia ver, mas que operava o impossível e coisas maravilhosas e grandes. Mas ela creu.
Então é só crer, é só ter fé. A fé é isso, é você crer no que você não vê, no que é improvável, mas que esse Deus Todo-Poderoso faz o improvável virar provável na sua vida. Então creia nesse Deus Todo-Poderoso, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Alabassuriande cantaramanai, toda honra e toda glória seja dada a esse Deus do impossível, que opera na minha e na sua vida. E ali, os homens fizeram um acordo com Raabe, que ela pediu a proteção para ela e para a sua casa. A palavra de Deus nos diz: se crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Ela creu no Deus de Israel e ali ela alcançou uma promessa daqueles homens que prometeram, se ela não quebrasse ali o acordo e não contasse para o rei e para ninguém tudo ali que tinha sucedido, e continuasse até o dia que eles entrassem na terra de Jericó, fiel àquela promessa, o Deus de Israel livraria ela e a casa dela. E assim foi feito. Aleluia. Eu vou continuar lendo aqui no capítulo 6, que diz assim: porém a cidade será anatema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Capítulo 6, versículo 17, que era Josué falando para o povo. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Ali, quando foi dado a ordem para atacar a cidade de Jericó, Josué lembrou do que ela fez aos servos do Senhor. E ele disse: tudo vai ser destruído. Só será livrado daquela cidade a prostituta Raabe, porque ajudou os espias que nós enviamos. O Deus de Israel, ele não esquece de nenhum sequer do que estende a mão, ou que mesmo que dê um gole d'água a um dos teus servos que estejam fazendo a tua obra. Então estenda a tua mão e faça o teu melhor para aqueles que você sabe que são servos de Deus, porque mais o Senhor lhe retribuirá. E ali ele ordenou que livrassem ela e todos que estivessem na sua casa. Josué, porém, disse aos dois homens, quando eles entraram na cidade, que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entrou os mancebos, os espias, e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-no afora do arraial de Israel. Raabe foi salva ali com toda a sua família. Com toda a sua família, com tudo que tinha na sua casa, foi salvo. Porque esse Deus fiel, esse Deus do impossível, ele só quer que você creia. Ele só quer que você confie nele. Se você crer e confiar, tudo ele fará na sua vida. E ele salvará a ti e a tua casa, porque é promessa do Senhor. E quando ele promete, ele cumpre. Ali os seus servos prometeram a Raabe que as livraria, que a livraria junto com a sua família. E ali ela foi livre da destruição daquela cidade, porque ela creu no Deus de Israel, porque ela creu no Deus que tudo pode, porque ela confiou. Então você não precisa fazer nenhum esforço maior, você só precisa crer e confiar, porque o esforço maior já foi feito. Ele enviou o seu filho Jesus, que derramou todo o seu sangue e que fez o sacrifício
sacrifício na morte de cruz, por você, por mim, por todos aqueles que crêem. Então nós só precisamos crer e confiar nele e aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. E o resto ele já fez, já nos abriu a oportunidade, a porta para nos chegarmos a Deus e sermos reconciliados com ele. E no dia da sua vinda, ele levará todos aqueles que creram no Senhor. Creram nesse sacrifício, creram no Deus do impossível, no Deus do improvável, que traz à existência o que não existe e nos concede a vitória e o melhor, a salvação eterna, a salvação de todos os males deste mundo. Você só precisa crer e confiar e entregar a tua vida ao Senhor Jesus, e tudo ele fará. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué os tinha enviado a espiar a Jericó. Pelo bem que ela fez, pelo bem que ela concedeu àqueles homens, porque ela fez. Porque primeiramente ela creu em tudo que ela ouviu falar do Deus de Israel. E ela confiou. E ali, por ela crer e confiar, Deus o livrou com toda a sua casa. E mudou a história daquela mulher. Deus mudou a história. Raabe era uma prostituta. Raabe era uma mulher que sofria naquele lugar. Prostituta não tem vez, prostituta não tem honra. Prostituta é escrava do mal. Mas Deus mudou a história porque ela creu. E Deus fez ela habitar no meio do povo de Israel. Fez ela alcançar as bênçãos, as mesmas bênçãos e vitórias que ele prometeu aos seus escolhidos, porque ela creu. Não importa o que você é, não importa o que você fez, não importa qual é o seu problema, o que você tem vivido até hoje. Não importa a sua situação, onde todos olhem e digam: esse aí não tem mais jeito, esse aí não serve para nada. Não importa o que dizem, que falam de você. Não importa que seja escravo do mal. Não importa que seja totalmente envergonhada pela sua situação que vive. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Se você crer, Ele mudará a tua história e lhe dará vestes novas e transformará a sua vida e colocará no lugar da bênção e receberá a mesma bênção, aleluia, prometida aos escolhidos. Aleluia. Assim como Ele faz com cada um daqueles que creu, como fez comigo, como Ele fez com milhares e milhões que creram e confiaram no Senhor Jesus Cristo e entregaram a sua vida a Ele. E Ele mudou a história. E Ele transformou em nova criatura. Ele fará na tua vida. Creia, essa é a palavra do Senhor para ti nesta tarde. Ele quer que creia, que confie, não duvide, não importa o que você é, não importa o que você faz, não importa o que você tem vivido até hoje, mas o Senhor lhe tirará de onde está e lhe colocará no lugar da bênção, da vitória, das promessas dos escolhidos, as mesmas promessas que Ele fez para os filhos de Deus, para os ungidos do Senhor. Ele lhe dará e fará na sua vida, e honrará e mudará a sua história. Creia, confia nele, tudo Ele fará. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Obrigado, ó Deus querido, por tudo que és, por tudo que tem feito na minha vida, por mudar a minha história e por dar a oportunidade de mudar histórias de mundo.
Louvado e engrandecido seja Deus. Uma boa tarde a todos. Amém.